Vamos ver se agora dá certo, né? Tiago, Joaquim. Vamos ver se agora a gente consegue. Pois é, af, né, Luiz? Vamos ver se agora dá certo. Te mandei o convite, Emerson. E agora? Agora eu tô vendo. Ah, então resolvemos o nosso problema. Abração pro Edene que voltou, tá vendo? Edene quer tanto te ver que ele até voltou. A Edene é a figura demais. É, então vamos lá. Vamos conversar então, né, Emerson? Emerson, eu queria muitíssimo te agradecer, tá? De coração por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, né? Na nossa página aqui, Forra de Cultura e Pastagens. Então, em nome do Grupo de Estudos em Forra de Cultura e Pastagens da Universidade Federal de São João del Rei, eu quero te agradecer pelo pronto atendimento aí num assunto que todo mundo pede. A gente tem um grupo que a gente assiste alguns produtores, né, no projeto de extensão e todo mundo pede esse assunto. Então, assim, a gente está com uma expectativa muito boa. Queria avisar para você que eu nunca tive uma propaganda de live no Facebook tão compartilhada, tá? Isso aí me deixou muito feliz. Então, a gente já logo vê que você é uma pessoa muito querida, né? E aproveitando o ensejo, queria pedir para o pessoal que segue Forra de Cultura e Pastagem seguir a página que o professor Emerson está fazendo aí, a live, né, para a UFT, tá certo? E vice-versa, quem segue eles lá não segue a gente, então vamos fazer uma troca de figurinhas, porque informação de qualidade a gente também tem que saber onde vai buscar, né, Emerson? Tem muita gente aí Com falando certeza. besteira por aí, né? Então a gente tem que se concentrar onde a gente sabe que vai ter informação de qualidade. Então essas páginas dos grupos de estudos da universidade são uma fonte muito segura e fidedigna de informação. Então, Emerson, muitíssimo obrigado, tá? Por você ter aceitado participar aqui com a gente. Ok, ô Janaína. Tá Na certo. verdade, eu que tenho que agradecer, né? Muito obrigado pelo convite. A princípio, nós tivemos um desencontro de informações, não foi? Foi. Eu convidei você na página do Rafael, você não me respondeu, o povo me zoou. E lá, ele deixou você no vácuo. Mas aí depois a gente logo resolveu. Exato. Então, queria muito agradecer a você, né? Eu acho que o exemplo do Rafael também, eu falei com ele já na live com ele, tem feito um Engasguei. excelente trabalho, né? Tem conseguido atrair muitas pessoas, né? Então, é uma possibilidade muito, muito boa, grande, de poder divulgar um pouquinho o nosso trabalho aqui no Tocantins, né? Eu gostaria de agradecer o Edênio também, né? O Edênio no perfil lá do Facebook dele, de Mestres Paranás de Alimentos, ele foi uma figura, porque era toda hora vindo mensagem, né? E os professores, nossa, tanta gente falando, né? E aí isso aumentou a responsabilidade, e na verdade não é para tanto, né? Eu morro de medo. Obviamente que a amizade falou muito mais alta, né? O professor Irã, doutor Leovil Gildo, o professor Paulo, então, nossa, muita gente comentou, assim, e eu fiquei muito feliz, né? Porque, na verdade, a gente fica muito isolado, né? Fica. A gente já Vocês estava ainda estão no conversando grande sobre isso, centro aí, né? mas nós estamos bem isolados do Brasil, né? Não, mas de qualquer forma, não precisa estar aqui em Minas, não. Eu também, às vezes, me sinto um pouco isolada por não ter outro colega da área para discutir as coisas. A gente não estava conversando sobre isso, né, Emerson? Aham. E é muito bom a gente ver esse Então, pessoal aí querendo acompanhar o que a gente tem para falar, né? isso. Então, muito obrigado, viu, Janaí? Eu Muito que obrigado mesmo. agradeço. Eu que agradeço, porque eu sei que para quem está assistindo isso vai ser uma chuva de conhecimentos e informações. Eu Ô, sei que só vem peso pesado aqui, né? Eu sou um peso pesado, né? Mas não de tanto conhecimento igual os meninos aí, né? É muito, passou, eu acompanhei várias lives aqui, né? O professor Ricardo, o Edeno, né? O Edeno deu um show aqui. Mostraram até o fã-clube dele, né? Tem vários fã-clubes aí pelo Brasil, né? pois é. Então, o professor Paulo, nossa, teve muita coisa boa, muito legal mesmo no seu perfil, né? E a E, gente. obviamente, eu fico agradecido, né? Poder participar aqui com você, tá? Não, mas aqui é só fera, todo mundo. A gente faz isso pro pessoal que está seguindo aí, tem um monte de informação bacana, tem coisa boa vindo por aí. Semana que vem, Patrícia Menezes, professor Moacir Corse, Secato, professor Núcio, German, né? Então tá vindo muita gente boa aí pra gente aprender e sugar bastante de vocês. Ô Emerson, rapidamente, eu sempre faço essa pergunta pro pessoal que acompanha a gente aqui nas lives, só pra você contar essa história rapidinho.
né? Eu sei que você é zootecnista, fico bastante contente de dividir a profissão com uma pessoa tão competente assim. Eu gosto muito de ver bons zootecnistas, e me deixa muito alegre. Mas conta pra gente como é que você foi parar na floricultura, rapidinho. Boa noite, professor Nilma. Rapidinho, como é que você foi parar na floricultura? Então, na verdade, foi a oportunidade durante a graduação, né? Bolsa de PIBIC, e aí você continua na área, começa a tomar gosto e vai embora, né? Então, eu trabalho com a parte de floricultura e pastagem desde a graduação, né? Desde o meu terceiro ano lá de curso de zootecnia lá em Viçosa e foi. E agora que eu deixei de trabalhar, né? Agora eu deixei, que na verdade eu nem sei mais com que eu trabalho. Agora a gente virou da parte de produção, então não é nem nutrição, não é mais pastagem, a gente fica mais ou menos no meio do caminho e perde um pouco aquele perfil inicial, né? Hoje eu já sou usuário de tudo, né? Sou usuário de pastagem, sou usuário de nutrição, de suplemento, e na verdade a gente sabe um pouquinho a coisa de talvez um amplo, um perfil maior, principalmente relacionado com a bovinocultura, né? A gente já está aqui há 12 anos, vai completar 13 anos no Tocantins, e a gente vai trabalhando com esses sistemas de produção em bovinocultura de corte, né? Obviamente que para mim foi uma delícia, porque a gente conseguiu efetivamente colocar o conhecimento adquirido na pós-graduação e graduação na área de floricultura e pastagem em bovino de corte. Então acabou que nós tivemos que aplicar muito conhecimento, né? Foi muito bom, né? Eu achei que foi muito interessante e até recomendo aos colegas daí que trabalham principalmente com floricultura e pastagem para ter essa vivência, né? Sim. Eu acho que é extremamente importante e, inclusive, ajuda a nortear bastante os trabalhos de pesquisa que a gente desenvolve, né? Essa interação com o animal mais, né? Porque normalmente a gente fica na floricultura, principalmente onde não tem infraestrutura, muita coisa de parcela, canteiro, né? E eu passei por isso aí em Rondônia, enquanto eu tive lá por 4 anos, a gente tinha parcela aí, é legal, logicamente muita pesquisa básica é possível fazer, né? Mas realmente essa interação com o animal é extremamente importante, não é isso? Sim, e você fez um comentário bastante interessante em relação a isso. Há um tempo atrás, acho que eu acredito que uns 8 anos, 6 anos atrás, eu estava fazendo uma revisão de vários trabalhos publicados por pesquisadores brasileiros na área de floricultura, para a gente ter uma visão do que aconteceu. E quando você vai fazer essa observação, o professor, é interessante que a maior parte, a esmagadora maioria, perto de 80%, na época acho que a gente dava em torno de 78% desse trabalho, eles são feitos sem a presença do animal. Né? Até na live que a gente fez aqui com o professor Edene, a gente comentou sobre um artigo que o professor Malafaia tinha acabado de publicar, em que ele dizia que a maior parte das pesquisas com bovinocultura no Brasil eram feitas em sistema de confinamento, quando, na verdade, o sistema que mais precisa ser pesquisado é o sistema pasto. Né? Então, a floricultura trabalhando sem a presença de animal, e quando você tem um animal, o pessoal da nutrição não está fazendo essa variação no sistema de produção a pasto. Então, acho que fica uma lacuna muito grande para a gente responder perguntas que são, né, na verdade, essenciais para a base da nossa pecuária, que é o pasto. Mas, de qualquer forma, com certeza, é muito bom ter pessoas como você fazendo essa parte do trabalho, né? Só um comentário a respeito disso, Janaína. Quando você faz o corte mecânico, né, muda tudo. Você tira todo o efeito muda tudo. do manejo na planta, né? Porque a cada corte, você corrige a estrutura, né? Sim. Então, você pode ter aí conclusões muito equivocadas, né? Que o animal não faz o tipo de colheita que a colheita mecânica faz, né? Esse é um problema sério. Então, é uma dica aí, né? Eu faço muito trabalho ainda com parcela, né? Sim. Muito entre aspas, né? Que a gente está discutindo hoje. Muito entre aspas. A gente faz uma coisa ou outra. E, na verdade, a gente tem uma preocupação enorme nesses ensaios em parcela para que o horizonte pastejável seja 100% de lâmina. Para a gente garantir uma proximidade do que o animal iria fazer se ele estivesse pastejando naquela área. Porque apareceu o haste, o cutelo, a roçadeira corta, e a gente sabe que o animal só vai fazer isso aí se ele for obrigado.
né? Sim. Caso contrário, ele vai selecionar. E vai deixar sem e aí muda tudo. sem pastilha. E muda completamente, muda né? Tudo. Muda Exatamente. completamente. Aqui, rapidinho, o Genildo tá perguntando se eu tô de caneca nova, então eu queria mandar um abraço pro pessoal aí do Fopama, tá? No grupo de estudo que tá organizando o evento que nós vamos palestrar, né? Emerson, já chegou para você a sua canequinha do Simpo Pasto? Não chegou. Eu tentei... A minha chegou. Olha que lindeza. Mas a culpa é minha, que eu não passei o contato para a Rosana. Você vai se arrepender, porque veio coisa boa. Gente, veio uns eu vi no seu vídeo. Veio uns presentinhos muito legal aqui, ó. É a caneca, Emerson, olha que chiqueza. É personalizada, ó. Tem até a Rosana é super caprichosa, ó. Ela é. A Rosana é super caprichosa. Pessoal, tô doido para chegar a esse evento, que vai ser super também. Vai ser muito, muito bacana esse evento, viu, gente? Ô, Emerson, então vamos lá. A gente está falando aqui de pecuária de ciclo curto, de intensificação de sistemas de produção, né? Então, assim, queria fazer uma pergunta para você bem direta. Qualquer um pode intensificar? Qualquer produtor pode chegar para você e falar assim, olha, pessoal, eu quero intensificar, quero trabalhar diferente. O que é o critério? Quais seriam os critérios para intensificação? O que seria essa intensificação da produção animal em pastejo? Bom, na verdade, essa resposta ela está intimamente relacionada com o que o produtor já faz, né? Às vezes a gente vai estar visitando Ó o Guerma aí, ó. Um abração pro Guerma. Às vezes a gente vai visitar um sistema que já é ultra intensificado, né? E aí, de repente, fica até difícil. Mas, certamente, a gente pode afirmar, né? Principalmente com tecnologias de processos, essas que estão intimamente relacionadas ao manejo da pastagem, sem dúvida alguma, 100% dos pecuaristas têm condição de intensificar. Obviamente que a gente tem que entender qual que é o conceito de intensificação, né? Tá certo? Então, assim, intensificação, na verdade, seria um aumento da produtividade, né? Que pode ser feito via ferramentas tecnológicas, envolvendo insumos ou envolvendo processos, tá? Então, o meu ponto de vista, inclusive até aqueles pecuaristas tão próximos da média nacional, esses aí são os mais fáceis de intensificar, né? Porque explora muito mal o seu sistema produtivo. Então, tem eu gosto muito do conceito de intensificação, nada mais é que você explorar de uma forma racional os recursos da sua propriedade. Então, esse é o princípio de intensificação. Porque, normalmente, quando a gente fala em intensificação, ou vai vir a ferramenta adubação, ou vai vir a ferramenta suplementação, ou ambos, né? Mas, para a gente intensificar, nós não precisamos disso, né? E se a gente pensar numa escala evolutiva de intensificação, suplementação e adubação vai estar lá na frente. Então, nós temos muita coisa que pode ser melhorada ainda, né? E a gente viu já nas lives aqui, todo mundo falando a mesma coisa, né? Sim. Tá certo? O camarada que tem um sistema de lotação contínua, essa pergunta veio pra gente lá na caixinha. O camarada que tem um sistema de lotação contínua, ele pode, mediante isso que você falou aí agora, nem intensificar necessariamente a piquetear, irrigar, cerca elétrica, aquela conversa toda, ou o camarada que tem um sistema de lotação contínua para bovinocultura de corte, que é o que prevalece no sistema de produção no Brasil, né, Emerson? A gente tem uma esmagadora maioria de produtores que utilizam o sistema de lotação contínua, às vezes com taxa de lotação variável, às vezes não, né? Para esse cidadão aí, é possível ele falar de uma pecuária de ciclo curto? É possível ele potencializar a utilização da forrageira tropical para falar de uma pecuária de ciclo curto com suplementação? Então, na verdade, a lotação contínua é bastante complicada, né? Porque, normalmente, quem decide sobre o pastejo, nesse caso, acaba sendo o animal. Né? Então, assim, fica mais difícil. Eu sou de um perfil, e uma coisa que é bastante interessante, Janaína, que a gente tem vários pontos de vista. Eu tenho um ponto de vista, e o meu ponto de vista é que nós temos que sair pelo menos no alternado. Né? Nós temos que tentar transformar a fazenda contínua em alternado. Tá certo? Por quê? Porque senão a gente não consegue nem estabelecer metas, porque eu não gosto muito de ficar fazendo ajuste de carga, colocando animal, tirando animal. Isso eu acho um problema enorme, principalmente na bovinocultura de corte, né?
além da falta de estrutura, que normalmente a grande maioria das propriedades tem, nós temos um problema comportamental muito grande, quando você adiciona animal num lote, ou você tira um animal do lote e coloca em outro, né? E aí a gente já tem uma dificuldade enorme de fazer anotação em fazenda, e essa mistura de animais, assim, eu piro, né? Porque eu gosto muito de informação, eu gosto muito de anotação, e quando a gente faz essas movimentações, né, e eu tento fazer isso aí nas fazendas que a gente normalmente ajuda, a gente tem que ter a lotação de todas as áreas da fazenda, né? Então, à medida que você começa, tira 5 ali, coloca ali. Tira Nossa, daqui, isso aí, em termos de anotação, é, assim, muito difícil, né? Então, a gente gosta de falar, ó, eu não gosto de trabalhar com lotação contínua, tá? Principalmente na pecuária de corte, que predominantemente você tem áreas grandes. Então, dificilmente você vai ter algum controle na eficiência de colheita nessas propriedades, né? Então, na medida do possível, eu prefiro aumentar o tamanho do lote, tá certo? Então, eu tenho lá, por exemplo, 10 áreas com 10 lotes. Eu prefiro colocar 5 lotes e trabalhar com 2 áreas cada lote. Pelo menos para a gente conseguir estabelecer as metas, né, mínimas de entrada e saída. E lotação contínua, na minha opinião, só dá certo em experimento, hein? E olha, até experimento é difícil. Difícil, nossa, difícil. Muitas vezes faz um mosaico lá, né? Eu vi a live do Paulo, cara, ele me provocou demais aquele dia lá, né? Que né, nessas áreas que você tem uma taxa de acúmulo de forragem um pouco mais intensa, cara, se não pastejar naquele ciclo, vira haste no próximo, né? Pelo menos essa é a experiência que nós temos aqui, né? Então, nós fizemos, os nossos primeiros trabalhos que nós fizemos lá aqui em Araguaína foi com lotação contínua. E os nossos piquetes, igual eu te falei, eram os alternados que eu te falei hoje, que era meio hectare, e o piquete era meio hectare lotação contínua. E você tinha alturas, um desvio gigantesco, e o animal não ia lá mais. Depois que fez haste, ele não vai mais. Então, assim, você perde o controle sobre o manejo da planta, né? Então, na medida do possível, eu prefiro fazer lotação intermitente. Igual eu te falei, com 2 áreas já é mais do que suficiente, né? Agora, dá para intensificar? Obviamente que dá no contínuo, né? Vai depender da condição do sistema do produtor. Se ele tem um pasto todo raspado, se ele tem um pasto todo passado, obviamente tem margem para melhorar, e tem margem para intensificar aí, tá certo? Ok. Aproveitando aqui que o Maurício perguntou aqui o número de animais por lote, e o professor Rafael já comenta aqui, né, que passos recuperados e subdivisões seriam os primeiros passos para a intensificação. Então, tamanho de lote é uma coisa assim que... Essa semana eu recebi no perfil do Nepral uma pessoa que pediu ajuda. Ele quer fazer lote de 1000 cabeças, né? Ele quer trabalhar, é do Mato Grosso, assim, a gente não conversou ainda. Então, assim, não tem um número, né? Eu acredito que não tem um número. Obviamente depende da escala da fazenda. Se eu estou falando de uma escala de 1000 hectares, obviamente ela permite eu trabalhar com lotes menores. Se eu trabalho numa escala de 20 mil, 30 mil, 40 mil, e a gente sabe que isso existe, né? Sim. Pouco, mas existe. Então, obviamente, que a escala aumenta bastante. E assim, em termos gerais, a gente imagina... Eu não tenho número, tá, Janaína? Não tenho número, tá? Mas a gente imagina que animais mais jovens, a gente pode aumentar o tamanho do lote, né? E à medida que esse animal vai ganhando peso, vai errando, a gente tende a reduzir o tamanho do lote, né? Ó, então falando, já trabalhou com 800 a 1000 cabeças aí, ó, Léo Guimarães. Sim. O Léo então, assim, fez uma pergunta uma vez, o Emerson, desculpa ter te interrompido aqui, gente, desculpa, tá? O Léo fez uma pergunta uma vez, que você tocou o nome dele, e ele volta a perguntar isso aqui, ele fez uma live, ele ficou sem a resposta, e aí, ele até na live do professor Cila, ele tá com um problema lá com a questão da adubação na terminação intensiva a passo, mas acho que depois no finalzinho você pode falar isso, a gente pode chegar nesse final, que ele tem visto baixo consumo de forragem, alta lotação, aumentando a lotação, 10 unidades de animal por hectare, tamanho do lote, ele não consegue fazer consumir. Então,
O que a gente tem que ter o bom senso, em termos gerais, é que o animal tem que ganhar peso. Né? O animal tem que ganhar peso. Se eu estou conseguindo fazer esse ganho individual com lotes maiores, não tem problema algum. Né? Então, obviamente, imagine você um lote com 800 cabeças, você organizar coxo, você organizar bebedouros, você organizar uma praça, a logística, ou você organizar pochete, saída, entrada. É uma mega operação. Eu não tive ainda experiência com esses lotes gigantescos. A gente trabalha normalmente com 100, 150, e a gente consegue desempenhos muito bons, né? Obviamente que muitas vezes vai falar, não, mas para eu trabalhar com lotes menores, eu tenho que... A minha estrutura é muito grande, depende de muita cerca, e aí tem que analisar o resultado do sistema, né? O que a gente sabe, que lotes menores provavelmente vai desempenhar mais, né? É igual o Lilma está falando, um corredor para isso aí, né? Não Imagina tem. 1000 A cabeças. logística disso aí é complicadíssima, né? Tratar disso aí, colocar no coxo, né? Só que uma coisa interessante, amigo, isso existe, entendeu? Existe. Alguém faz. A gente sabe que existe. Tem gente que faz, tá? Eu nunca vi. Eu vi em fotos. Em fotos eu já vi, em vídeos eu já vi, né? Mas eu nunca tive oportunidade de ver algo parecido com isso, né? Agora, você com um lote de 2.500 cabeças, igual o Gustavo está colocando aí, eu imagino que é uma fazenda de 20 mil, 30 mil, 40 mil cabeças, né? Então, obviamente que não pode ser um lote de 2.000 cabeças que a fazenda toda tem um lote de 2.000. Aí é impossível, né? Sim. A gente falar em intensificar mais. Você tem vários lotes de 2.000 cabeças, né? E esses serão rodados em 2, 3 piquetes. Isso aí a gente sabe que existe. Eu nunca tive a oportunidade de ver, mas tem. Sim. Né? Mas tem. Vou aproveitar aqui. Alguém perguntou assim, se a adubação, né, e a suplementação estão lá na frente, aí ele quer saber, me fala os primeiros passos. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero intensificar. Qual seria o passo a passo? Bom, eu acho que assim, eu vou mudar. Em vez de falar em intensificação, eu acho que a live da semana passada foi um show, né? Sim, foi. Com o Nil. Foi um show. E o Dalcio perguntou a respeito. Se tivesse que investir, você investiria em adubação, na adubação ou suplementação? Né? Então, na verdade, o que acontece? Depende muito, depende da aptidão da pessoa. Inclusive, o Nil falou, se fosse você, talvez seria adubo, né? Então, assim, quando a gente fala em intensificação, a primeira coisa que é meta, né? Senão a coisa não roda. E muita gente esquece disso. Eu te falei que eu vou falar só de bovite e corte, né? Infelizmente, leite... Eu estudei leite e já tem sei lá quantos anos, né? Fala não, melhor nem contar, né, Anderson? Aí chama o Léo, né? Sim. Mas é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que pensar na intensificação é conseguir um mínimo de GMD anual. Ganho individual, média anual. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa. E certamente o GMD mínimo que a gente imagina, né? A gente infelizmente não tem... são as empresas de consultoria que têm um grande volume de dados, e a gente observa e a gente faz dados simulados que, para ter viabilidade, praticamente a gente tem que ter um GMD média diária anual de 0,45 ou 450 gramas. Então, a primeira coisa que tem que ser feita no processo de intensificação é alcançar essas 450 gramas. Tá certo? Média A, B, C. Então, nós estamos falando aí, talvez, uns 700 gramas nas águas e uns 100, 150 gramas na seca. Tem que fazer a continha, tá? Eu não sei se é exatamente com esses dois valores, mas algo em torno disso aí. Uma coisa extremamente interessante. Talvez metade das fazendas brasileiras não consigam fazer esse 450 gramas de hidro. Tá certo? Por que eu falo isso aí? Porque, normalmente... Isso aí está abaixo da média nacional. Tá certo? Agora, uma coisa extremamente interessante, e uma coisa bem legal, isso aí, e depois eu vou falar outra coisa.
Para você garantir que o animal faça 450 gramas, média ano, diária ano, você tem que garantir 3 coisas. 3 coisas. A primeira, água. Água. E aí mostra aquele povo tomando água filtrada. Não precisa ser água filtrada. Tem que ser uma água que o animal tenha um consumo bom, elevado. Não precisa ser água de poço artesiano, mas uma boa cacimba fechada e puxar com a água, sem o animal defecar aí, já é uma água boa. Segundo ponto, uma suplementação macro-mineral boa, tá certo? E garantir massa de forragem. É impressionante isso aí, ô Janaí. Por quê? E aí que eu vou falar o que eu gostaria de... Às vezes a gente recebe produtor, né? Então a gente estava comentando hoje, aquela área que queimou lá na universidade, sim. E eu até postei no perfil do Instagram, aquela área tem média de 45 arrobas por ano, por hectare. Tá certo? Que é uma produtividade altíssima. Muito Logicamente, nesse caso, com adubação, tá? Mas com esse trinômio, água, mineral e massa de forragem, tá certo? E aí o que acontece é o seguinte, ó, a gente recebe muito produtor aqui, e diferentemente dos grandes centros, a gente fica muito distante de muita coisa, mas por outro lado a gente fica muito perto dos produtores. Então a gente, com uma certa frequência, a gente recebe. Então a gente levava lá a pessoa para visitar a área, e na verdade a pessoa acaba passando despercebido. Por quê? Porque a cerca tem cerca. Ele tem na fazenda dele. Água ele tem, pasto ele tem, animal ele tem. E aí você fala assim, só que aqui produz 45, na sua vai produzir 6, 7. Então, assim, é uma coisa absurda. Por quê? Porque esse processo de intensificação, a gente fica pensando mil e umas possibilidades e muitas vezes acaba deixando de lado o feijão com arroz, né? Que o nosso principal problema é falta massa de forragem. Esse é o nosso grande problema, não é isso? Então, se a gente conseguisse garantir massa de forragem, esse seria o processo maior de intensificação para a pecuária brasileira. Hoje, talvez o maior problema é que falta massa. Sim. Em alguns momentos está sobrando, em outros momentos está faltando. Então, esse desajuste, esse desarranjo aí, acaba fazendo que a produtividade seja muito baixa, né? Então, assim, para começar, o que tem que fazer? Garantir essas 3 coisas. Essas 3 coisas que eu falei, água, massa e sal. Né? Da forma mais fácil possível. Então, mas quando a gente fala isso aí, a gente... como a gente fica, vamos dizer assim, muito em ócio aqui, né? A gente não tem tanta pesquisa, mas a gente pensa muito, né? Então, a gente muitas vezes faz o experimento de altura, maneja a altura, etc. Igual já foi discutido aqui na live. O que nós temos, Janaína? Primeira coisa, antes de tudo, né? Eu tenho que definir a forma com que eu vou explorar a planta forrageira. Isso é primordial. Então, ponto de partida. Como que eu vou explorar a planta forrageira? Por quê? Porque se eu estou botando a régua para o produtor, para o funcionário, e agora você vai medir na régua, vai manejar na régua. Vamos supor que ele conseguisse fazer isso. A gente sabe que não consegue, não é isso? A gente sabe que não consegue. Não é isso aí, né? Não é dessa forma que faz. Mas se ele conseguisse fazer isso aí, ao final das águas, acabaria o capim da fazenda. De qualquer jeito. Porque se eu estou manejando na altura, altura de entrada, saída. Altura de entrada, saída. Chegou no final das águas, entrou, saiu, acabou. Tá certo? Então, esse é um ponto que vem antes. Não chega na altura mais. Não vai chegar nunca. Vai chegar um momento que não chega na altura. Nós temos um degrau gigantesco entre água e seca. A água produz 80 quilos por dia de matéria seca, na seca 10. Então, se a gente trabalhar com a régua, significa que nós vamos colocar 4 animais nas águas e, de repente, meio, 0,7 na seca. Então, se eu realmente fizer isso aí.
Então, perceba que a gente tem que estabelecer a forma de exploração da planta forrageira. E o que é interessante, dentro de uma fazenda, nós temos várias fazendinhas. Então, vai ter fazenda, vai ter uma área lá que eu vou manejar na altura, porque eu estou intensificando, a taxa de acúmulo de forragem é muito mais intensa, então aí pode ser na altura. A outra área que é mais extensiva, eu posso trabalhar sem aquela preocupação de altura, de repente até tempo fixo. Né? Por quê? Porque o negócio é muito lento, você tem tempo para tomar decisão. Né? Para acontecer um alongamento de haste vai durar 10 dias, 15 dias ou mais. Agora, nas áreas intensificadas, não. É 2, 3 dias, acabou a estrutura da planta do manejador. Sim, então depende muito. Agora, quer começar? Essas 3 coisas. Aí tanto faz se é contínuo, tanto faz se é alternado, tanto faz se é rotacionado. Eu prefiro, certo? Alternar, pelo menos 2 piquetes por lote. Eu acho mais fácil. Eu começo a ter tomada de decisão que eu dificilmente consigo enxergar na lotação contínua. Tá bom? Certo. Não, alguém colocou aí, falou tudo mesmo. Agora é o seguinte, Emerson, uma coisa que eu queria conversar com você, se a gente for considerar toda essa heterogeneidade que a gente tem nos pastagens brasileiras, né? Tanto de manejo como de produção, uma gama de plantas forrageiras que a gente tem. Até o Guilherme perguntou aí, já que você trabalhou em várias regiões, qual seria a região que você considera mais desafiadora, né? Das regiões que você trabalhou no Brasil, qual seria aquela mais desafiadora? Essa é a conversa do Guilherme, responde, ó. Qual que é? Para mim, inclusive, o Guilherme, Janaína, o Guilherme foi um cara que me abraçou quando eu terminei o doutorado, né? Assim, se eu contar o que ele fez por mim aqui, a gente chora. Vamos chorar junto, né? Porque ele tirou o menino dele do quarto, botou o menino dele, deu o quarto para mim, né? Porque ele me recebeu. Porque quando eu terminei o doutorado, eu fui para Juazeiro e Petrolina. Sim. E realmente, para mim, o maior desafiador é onde eu não sei trabalhar, que é o semiárido. Eu não tenho noção nenhuma. A gente não tinha. Eu fui para lá também, né? Eu fiquei 3 anos então, né? Inclusive, quando eu falei com o Guilherme, cara, eu abri um concurso lá em Rondônia, moço. Ele falou, rapaz, não faz isso lá. Nossa, cara, vai abrir concurso aqui. Eu falei, sim, mas puta, eu gosto de capim tropical, eu gosto das braquiárias, eu gosto dos mombaças, dos pânicos, né? Aí você vai me desculpar, eu vou ter que fazer esse concurso, né? Então, assim, para mim, um ambiente mais desafiador, porque eu não sei nada, para mim é o semiárido, né? Mas, obviamente, que desafios são em todos, né? São em todos, né? Diário. Porque isso que você falou, a grande maioria tem sazonalidade, né? A grande maioria tem sazonalidade. É um desafio. Então, aí você tem que aprender a tentar amenizar isso aí, né? E aí vem ferramentas, né? Então, tem uma coisa bastante interessante, Janaína. Quando você falou, mas só tem experimento de confinamento, né? Eu também pensava assim, né? E hoje eu sou um dos mais fanáticos defensores de confinamento. Você acredita nisso? Não acredito. É sério mesmo. Você sabe por quê? Porque à medida que você começa a trabalhar muito bem a sua pastagem, né? Pensando em pecuária de corte, você faz a recria praticamente em 10 meses. Né? E aí, o que você vai fazer com o seu animal? Você vai colocar na seca? Ele vai entrar na seca. Se eu tenho confinamento, é show de bola, porque eu faço 10 meses de pasto e 3 meses de confinamento. E aí o negócio fica girando, como se eu tivesse um ciclo por ano, né? Então facilita muito, né? Então, para mim, eu sou um dos grandes defensores do confinamento, né? Sou mais do confinamento do que do tipo. Uma coisa bastante interessante. Qual que é a média de ganho do Brasil do tipo? Qual que é a média de ganho? Praticamente igual de confinamento, né? Porque praticamente é a mesma coisa em termos de... A densidade energética utilizada é muito parecida do confinamento, né? Então, muito parecido. Agora, é uma coisa bastante interessante, né? Eu não sei nas regiões de vocês aí, mas normalmente no final das águas, principalmente aqui no Tocantins, está sendo uma coisa complicadíssima você conseguir estabelecer regime de chuva, né? Então nós tivemos ano aqui
que nós estávamos com a área preparada para fazer um semi-confinamento, ou TIP, não choveu ou choveu muito, né? E essa vedação, você parar de usar a área para vedar, né? Logicamente, se você consegue trabalhar num sistema alternado ou rotacionado, aquela vedação faz parte da rebrota, é uma coisa. Agora, você parar uma área para vedar e ela vai ficar parada. Isso é uma ineficiência gigantesca, né? Isso é muito ineficiente, né? Então, assim, a questão do confinamento é muito interessante. Por quê? Durante o período das águas, você sabe que nós temos meses que chove mais ou menos. Então, por exemplo, aqui no Tocantins, março é o nosso mês de maior precipitação, tá certo? E eu não consigo manejar 100% das áreas respeitando a altura, tá certo? Então, aí a gente começou a trabalhar com silagem de capim. Então, eu sou fã confinamento com silagem de capim. Porque a silagem de capim agora ela entra como uma estratégia para manejar as áreas de pastagem que são manejadas de forma de alta produtividade, né? Que estão lá com essa então sobra de forragem. É bastante interessante essa questão. Como é que a gente faz um planejamento, levando em consideração essa questão bioeconômica, levando em conta que a gente não consegue medir direito a massa de forragem de animais sob pastejo? Como é que a gente vai fazer isso? Porque, assim, até conversando na conversa que a gente teve com o Edênio, né? Antes disso, deixa eu fazer duas perguntas que o Rodrigo Fugência é um produtor aqui da região, ele está sempre acompanhando a gente aqui, e ele fez. Taxa de lotação máxima que você consegue chegar num capim bem manejado, ele está perguntando qual é a forrageira que você usa para gado de corte aí no Tocantins. Então a gente, assim, a gente tem vamos dizer assim, a capacidade de suporte, né? Porque taxa de lotação é uma coisa, capacidade de suporte é outra. Eu vou falar capacidade de suporte, né? E a capacidade de suporte é a lotação na pressão do pastejo ideal. Então, ela dá o equilíbrio entre ganho por área e ganho por animal. É bem diferente de lotação. Então, a gente trabalha predominantemente com braquiários, aqui. Tá? Então, nós temos... a nosso carro-chefe era o Piatã, que era a área do rotacionado, que foi o primeiro universal, que a gente fez uma série de trabalhos, o Piatã, né? E capacidade de suporte ela é variável ao longo do ano, ou ao longo dos meses, ou ao longo dos dias, né? Diariamente ela muda. Então nós temos, por exemplo, média anual de 3,5 UA, 3 UA, trabalhando aí na faixa de 180 kg de M, né? Obviamente que é NPK, mas o modulador, que é o nitrogênio, a gente trabalha com 180. Parece pouco, né? Parece pouco, mas eu estou dando média anual. Porque nas águas dá 6,5, 7 UA, tá? 6 UA. Então, isso é uma coisa enorme, tá? E aí, quando você transforma para animal de recria, puxa, aí dá muito demais, né? Tá bom? Ok. Acho que está respondido aí, né? Tá respondido. Desculpa aí os cachorros, tá, Emerson? O pessoal que acompanha as lives já estão acostumados com eles. Então, como que a gente faz, voltando ao assunto, considerando, né, todas essas questões aí relacionadas a essa manejo de pastagem ruim que a gente tem no Brasil, a dificuldade que a gente tem de fazer estimativa de consumo desses animais sob pastejo, né? Como que a gente consegue fazer um balanceamento para a questão bioeconômica da coisa, Emerson? É possível a gente tentar fazer isso? Não. É possível, né? É possível. Tá certo? A gente faz. Obviamente que a gente tem metodologias não destrutivas, né? Muitas vezes eu vejo aí o pessoal que trabalha em fazenda, cortando, fazendo avaliação médica destrutiva, isso aí é uma coisa que eu acho... É um trem desnecessário demais, né? Você vai lá e faz um piquete. E outra, quando você faz lá, isso aqui é interessante também, você mede a massa, essa massa é acumulada do período que você mediu. De descanso, vamos colocar assim, né? Então você está medindo algo que aconteceu. Então você mede lá e você fala, em 30 dias cabe tanto. Mas esse suporte aí já não é mais o mesmo, tá certo? Agora, o que tem que ser feito, Janaína? Então nós precisamos de organização dentro da fazenda, que é algo meio difícil. Então nós temos que conhecer todos os lotes da fazenda, né? Preferencialmente, ranqueia esses lotes do peso maior para o menor, e aí você vai traçar estratégias, né? Então você, obviamente, você tem que conhecer o potencial ou o que a gente acredita que é possível fazer.
Então, por exemplo, é importante você ter uma ferramenta em mãos, por exemplo, uma planilha do Excel, preparada para isso, né? Então, eu costumo brincar assim, né? Meus alunos já estão acostumados, mas a grande maioria, obviamente, nunca ouviu falar, nunca me viu falando, né? Mas nós temos três formas de usar a pastagem. Isso é uma percepção minha, que é de usuário que eu te falei, né? Eu não sou mais um pesquisador com... Talvez nunca fui, né? Não. Quando eu estava o embrião, aí você vai para o norte, né? Então, mas tudo bem. Mas nós temos três formas de explorar o pasto, a pastagem, tá certo? Uma, rapado. Isso aí, normal. A grande maioria faz. A gente passeando por esse Brasil afora é o que a gente vê, né? Beleza. E um pasto rapado, a gente sabe qual que é o desempenho dele. A gente faz uma estimativa de 350, 330, 360, então está definido. Outro modelo de exploração seria um pastagem em excesso, passado. Né? Média anual, mesma coisa. Então, se a gente pegar um pasto rapado ou um pasto passado, em termos de GND diário, média anual, é muito parecido. Tá certo? Obviamente que talvez a velocidade de degradação, o tempo de degradação muda, sendo mais rápido o pasto está rapado. Aí é o seguinte, aí eu tenho a do meio, a forma do meio, que seria a forma, vamos dizer assim, ideal. E essa forma ideal, Janaína, eu estratifico de duas formas, essa forma ideal. Então, na verdade, nós temos 4 formas, né? Eu tenho os extremos, passado ou rapado, e a forma ideal, dois modelos. Um que eu chamo de fome zero, tá certo? Então é o raciocínio seguinte, tem que garantir massa de forragem, certo? Massa de forragem, 450 gramas acima. Que a massa de forragem é um dos primeiros passos que você colocou lá para o processo. Pronto, né? É um dos 3. É a base. Então, quando eu vou montar minha planilha, pasto 1, aí eu falo qual que é eu tenho lá 4 segmentação de dados. Baixo, alto, fome zero ou ajuste fino. Percebe a diferença? Sim. Então, na hora que eu coloco isso na planilha, a planilha já vai me colocar a capacidade de suporte da área. Agora, o que é fome zero? Fome zero é muito simples. Você tem que garantir que a planta não ultrapasse a altura máxima desejável, tá? E não ultrapasse a altura mínima desejável. Então, se a gente for falar de braquiárias, por exemplo, num contexto geral, talvez tirando a umidícula, o fome zero da Decumbis, Brisanta, aí todos os cultivares, altura máxima de 40, altura mínima de 20. E eu tenho que fazer ao longo do ano, tá dentro desse intervalo. Isso é o fome zero. Esse é o fome zero. E aí eu falo para você o seguinte, 450 gramas por dia, média do ano. Tá? E aí, para quem faz 330 e sai para 450, já nós estamos falando de 2 arrobas a mais. Então, aquele produtor que faz 4 já vai para 6. Que intensificação maior que essa? O que gastou? Conhecimento. Tá certo? E aí vem o ajuste fino, que é aquela de medir a altura, né? Que eu já não trabalho mais com altura também, né? Eu não gosto de trabalhar com altura. Mas, assim, para a gente exemplificar aqui a altura. E aí, quando a gente fala do ajuste fino, a gente consegue ganhos aí na faixa de 600 gramas dia. No trinômio, água, massa, sal mineral. Sal mineral, tá certo? Aí eu sou trocado em vários lugares, né? E, onde já se viu ganhar 600 gramas só com sal mineral? Mas é o que acontece. Tá? Então, aqui nós temos muitos dados, né? Agora você me perguntar, já fez isso em fazenda? Não, em fazenda não. Porque, na verdade, é uma coisa que eu aprendi, Janaína. Eu não convenço mais ninguém, né? Não tento convencer mais ninguém. Eu mostro os dados, né? Então, hoje não tem o boi conceito 777? Sim. Né? Tem o boi 777. Bom, então, para o produtor conseguir fazer 7 arrobas num animal, onde ele está manejando um rapado, ele tem que botar
300, 400 quilos de suplemento para ele fazer seca-arroba. Agora, se ele for fazer o fome zero, ele bota um suplemento mineral proteico. E diminui o custo de produção. Se ele fizer um ajuste fino, é sal mineral. Então, assim, aí a gente cria um portfólio para a pessoa escolher o que ele quer fazer. Então, na verdade, essa pergunta que você me fez, eu tenho que fazer um diagnóstico das pastagens, todas as áreas de pastagem. Eu tenho que definir como que eu vou trabalhar com a curva de crescimento da planta. Vou explorar a altura, então aquele degrau é grande entre água e seca, ou vou achatar essa curva para ter mais ou menos uma média, o mesmo número de animais. Então, isso aí é primordial. Isso aí, sem fazer isso aí, dificilmente é quase impossível a pessoa conseguir manejar a planta forrageira. Porque o manejo começa bem antes. Então, você tem que fazer um levantamento da área, você tem que fazer, definir como que você vai explorar, se vai ser fome zero, se vai ser ajuste fino. Obviamente, eu não deixo os dois extremos. Ou fome zero, ou ajuste fino. Então, à medida que eu vou colocando essas informações, a planilha vai me preparando a capacidade de suporte mensal de cada área. Lá no final, eu tenho o total de UA, a carga da fazenda mensal. Essa é a primeira parte, 50% já foi feito. E aí eu sei que vai ter um degrau gigantesco entre água e seca. Aí, igual eu falei, ranqueei os animais, faço um planejamento, um plano de voo, eu tenho falado plano de voo. Defina o que vai acontecer com esse animal durante a safra. Tá certo? E faço o máximo possível. Por isso que eu começo dos maiores pesos. Eu já vou fazendo de tudo para ir tirando esse animal do sistema. Sim. Então, aí que entra a questão da suplementação estratégica. Então, esse lote, por exemplo, que é o lote mais pesado, basicamente a gente consegue um fome zero e um sal mineral, a gente tira esse animal especificamente naquele mês. E assim vai para todas as categorias. E aí a gente consegue ter carga da fazenda baseada no uso da área e a evolução do rebanho de acordo com o GMD. E aí eu vejo o que está acontecendo, onde tem déficit e onde tem sobra. Então percebe que não é dar régua, não é falar que maneja assim. Tem que acontecer muita coisa antes, né, de se iniciar a safra. Então tem que ser feito um planejamento. Né? Então, isso tudo que você falou é o resumo do planejamento forrageiro, né? Exatamente, é um resumo do planejamento forrageiro. Então você faz o plano safra, né? Você faz o plano safra. Entendi. E aí trabalha de forma estratégica, né? E a gente sabe que obrigatoriamente, no final das águas, eu tenho que diminuir a carga da fazenda. Porque a produção de forragem diminui. Exatamente. E essa redução de carga da pastagem, e aí é uma coisa interessante, da pastagem, né? Pode ser via venda, pode ser via confinamento, tá certo? Então, inclusive, para cada pasta eu coloco qual que é o manejo da pastagem. Qual que é a Às vezes é um tipo, eu coloco, e aí quando eu coloco o tipo, ele já joga para mim lá, sei lá quantos UA, entendeu? Porque a lotação vai lá em cima, a carga que a gente vai trabalhar nessas áreas, então eu vou desenhando. Então é uma ferramenta e é um ajuste grosseiro. E posteriormente você faz os acompanhamentos, né? Agora, é fácil? É relativamente fácil, agora é muito trabalhoso. Extremamente trabalhoso, né? Aproveitar para convidar o pessoal aí, Emerson, semana que vem, a doutora Patrícia Menezes Santos, lá da Embrapa Pecuária Sudeste, vai vir falar para a gente planejamento forrageiro. Uhum. Eu acho que vai ser bacana, pessoal. Ela é fera para isso aí. Acho que vai ser bacana o pessoal acompanhar aí, para a gente ter mesmo essa noção, né? Porque a sazonalidade de produção é um problema que a gente tem na pecuária brasileira, né? Qualquer outra. Uhum. A gente tem esse problema e com planejamento a gente consegue minimizar esses impactos, né, Emerson? Exatamente. E aí a gente abre a caixinha de ferramentas e usa todas as ferramentas disponíveis. Exatamente. Né? Aí entra com suplementação estratégica, entra com semi-confinamento, TIP, confinamento. E a gente sabe que tem muito aluno aí no seu acompanhando a live, aí não tem como fugir, tem que entender de todas essas ferramentas aí, né? Tem. A gente não faz uma cadeia de disciplinas todinha à toa, né, Emerson? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem visto agora muita coisa nos sistemas integrados, né? A gente tem
tem visto muitas lives, o pessoal tem conversado muito sobre essa questão de sistemas integrados, né? E a gente, o futuro da pecuária e tal. Você acha que é possível a gente fazer um sistema de intensificação sem a integração? Sem os sistemas consorciados para intensificação total da área, não só do sistema de produção? Como é que é a sua visão em relação a isso? Porque eu penso que já você está botando aí para a gente a complexidade toda desse sistema, né? Então a gente insere mais um ou dois componentes nisso daí. Qual é a sua opinião em relação a isso? Na verdade, eu tenho observado isso aí e, de uma maneira geral, a gente tem observado que essa sua pergunta é extremamente oportuna. Por quê? Porque hoje, para o mais desinformado, pecuária intensiva só dá para fazer via integração. O que, na verdade, tem de se vender é isso aí. É como se quem trabalhasse sem botar uma agricultura na propriedade ou uma floresta, jamais. Né? Eu não sou dessa opinião. Tá? Eu acho que é possível você trabalhar com sistemas integrados, muito, né, tranquilo. Obviamente que a dificuldade aumenta bastante, né? Mas certamente a gente consegue trabalhar, remunerar muito, ser eficaz somente com essa pecuária usando 100% de pastagem. E o que é interessante aí, o Janaína, inclusive nas empresas de consultoria, eles falam também, as fazendas que mais ganham dinheiro são as fazendas que começaram a fazer integração. Mas é lógico que é. Será que é possível você desenvolver uma agricultura sem ser tecnicamente intensiva? E aí a grande maioria dos trabalhos são dessa forma. Aí você pega um sistema de consórcio e compara com a pecuária extensiva. É lógico. Compare com uma pecuária que faça 40 rolas. Compare com uma pecuária que maneja a altura. Ou que maneja a planta da forma que ela tem que ser manejada. E outra coisa, hein? Eu vi muito comentário no seu perfil, eu não concordo que pastagem é cultura. Não tem que ser manejado como cultura. Por quê? Manejar cultura é produzir grão. A maioria das culturas é grão. Né? E pastagem eu não quero produzir grão, não quero produzir semente. Eu quero o contrato da semente. Sim, você está falando da filosofia da palavra mesmo, né? Exatamente. Eu entendi. Você entendeu o contexto, né? Lógico. Mas a gente tem que entender o seguinte. É só o cara não largar. Não é ciclo contínuo. Nós vamos ter várias colheitas, né? Diferente da agricultura, que é uma no final. Nós não queremos semente. Então, aqui, as coisas são bastante diferentes. Mas eu entendi a filosofia. Aí eu parei para pensar, rapaz, mas eu acho... questão aí, Emerson, ela é no sentido de fazer com que o produtor cuide do pasto, como o camarada da soja, do café, cuida da lavoura dele, entendeu? O problema é que o pecuarista, de uma forma geral, pelo menos aqui na região, ele não tem essa compreensão, né? Ele precisa ter essa compreensão da adubação. E está mudando, né? Você sabe que está mudando isso, né? Então, assim, vou ser categórico aqui. É possível fazer pecuária rentável sem integração. É possível. Vai depender da aptidão. Será que o produtor está aberto igual o Alexandre está falando assim, tirar todas as árvores da fazenda dele? Ele está aberto a isso aí? É isso mesmo que ele quer? Tá certo? Então, assim, tem aptidões. Aqui no Tocantins já está começando bastante. Quem está usando está adorando. Tá certo? E que trabalha a reforma de pasto, maneja erradamente os pastos dele. E aí, a cada 4 anos, vai plantar o milho, a cada 5 anos, ele vai reformando. Então, assim, eu acho que tem todo tipo de perfil. Tem gente que vai se adequar muito a esse sistema, tem gente que não vai querer. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é para aqueles que não quiserem, é possível fazer uma pecuária eficiente sem precisar da integração. Porque hoje você vai ver, né, ainda mais se pegar as palestras da Embrapa, até qualquer formato, qualquer perfil da Embrapa, a grande maioria fala de integração. Né? Então, assim, é bom, é ótimo tudo. Lógico, a gente sabe isso. Né? Mas
não é... Quem não fizer está excluído, eu não vejo assim. É possível realmente fazer a pecuária sem integração. Tá certo? Eu concordo aí com o comentário, não sei, é David, que ele comentou que a pecuária é mais desafiadora que a agricultura. A gente tem um componente animal ali, né? A gente ainda tem mais uma etapa no processo, né? Essa colheita que é feita pelo animal aí, essa conversão. Então, a gente tem aquelas 3 etapas, né? Do crescimento, da produção, da utilização. Né? A gente tem mais uma etapa, realmente é mais desafiador. Eu vou abrir aqui as caixinhas de pergunta, que a gente já vai estar terminando, pessoal. Tá certo? Professor Irã Borges, vamos ver aqui. Nossa, não consegui enxergar no quadradinho. Aí é show, hein? Aí é show. Bovinocultura de corte, de ciclo completo, lotes, categoria animal e tipo de forragem. Monocultura ou diversidade? Ele resumiu para caber ali, mas você conseguiu entender aí, Emerson? Você falar um pouquinho sobre essa questão acho que entendi, do né? lote, da categoria. Eu acho o seguinte, diversidade, né? Apesar de que eu acho que as nossas forrageiras são muito parecidas. São muito parecidas. Se você colocar lá Decumbes, Marandu, Charaés, Piatã, uma do lado da outra, talvez uma do lado da outra não, mas você colocar um pasto ali do negócio, pasto ali, eu acho que a maioria não acerta, porque elas são muito parecidas, né? Mas assim, eu acho que diversidade é importante, né? Agora, não só de cultivar, né? Tem que ser de gênero. Então, assim, a gente estava conversando hoje à tarde, né? Eu sou fanático por andropógo, né? Sou fanático por andropógo. Eu acho que é uma forrageira que foi dado muito pouca atenção, né? Tem uma cultivar nova que está chegando aí no mercado, um livro novo aí das plantas forrageiras, ela já está aí, já tá lá. O pessoal lá do Planaltino que faz o que detém, não é isso, professor? O doutor Guilherme, me corrija se eu estiver errado, acho que é o pessoal de Planaltino que faz o melhoramento de andropógo, né? O Germoplasma está lá com eles. Então, na verdade, o andropógo, ele não pegou esse pool de pesquisa usando o critério de morfogênese, né? Ele é muito antigo, então, se a gente conseguir controlar a haste de uma certa forma, é um capim quase que imbatível, dependendo do sistema de produção. De boa produção de massa. Né? Agora, sim, diversidade, ok, se completa. Se completa é um pouco... Até que o se completa não é tão mais difícil fazer esse ajuste que nós conversamos, né? Porque você pode trabalhar na possibilidade de fazer uma venda antecipada, né? Agora, a grande dificuldade que eu vejo de manejar, né, você fazer o ajuste de carga aí, é rebanho de cria, né? Só cria, especializada. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, você vai trabalhar com cria, coloque 80% da carga da sua fazenda com rebanho de cria e os outros 20% faz com reposição. E dependendo do ano, você não tem reposição, dependendo do ano, você faz a reposição. Agora, a grande jogada para ajuste de carga na fazenda que tem vaca, né? Aí seja cria, seja se completo, é a estação de monta, né? Então, a estação de monta ajuda muito. Né? Você estabelecer uma boa estação de monta facilita muito a sua vida no ajuste de carga. Né? A pessoa que tem uma... O povo quer te matar aqui com o andropógo. O Edene tá louco, brother. O povo quer te matar. O Rafael falando pra você não levar andropógo lá pra Roraima. Eu tô rindo. Pra Rondônia, desculpa. Eu tô rindo porque eu conversei com o Emerson hoje, que eu tava toda felizinha que eu ia fazer melhoramento de capim gordura. O Emerson, pô, tem que fazer de andropógo. O povo quer te Ave matar. Maria, o andropógo é bruto. Pensa no capim bruto. Quer te matar. Ele tá doida. Rapaz, não tem morte, não tem ataque de fungo, cigarrinha. Só formiga. Não, mas a formiga que come o andropógo já torrou tudo os outros, porque não tem explicação. Né? Então, o que eu estava falando é o seguinte, se eu faço o ajuste, se eu faço a estação de monta bem feita, eu vou estar desmamando em maio. Em maio ainda eu consigo tirar a vaca. Vai lá e vai cair aqui, ó. Vai derrubar, tá? Ela vai cair porque aí o pessoal só vou voltar para a gente se despedir aqui para ele terminar o raciocínio, tá? Então, vai ser rapidinho, porque senão não dá tempo de a gente despedir, agradecer direitinho, que a gente deixou um pouco tempo passar, que a conversa estava muito... Ao Edene falando que o andropógo nem um boi come.
Então, Ah, a gente coitada. Aquele dele com aqueles decumbe lá naqueles morros lá, eu boto meu antropólogo aqui, eu produzo mais que ele, ó. Aí, Edé. Pessoal, eu vou encerrar, salvar aqui no GTV, tá certo? A gente já tá voltando aí só pra gente se despedir e terminar o raciocínio, beleza? Rapidinho aqui. Até mais.